Olá, gente boa! Estamos aqui inaugurando Trocando Ideia. Eu com meu amigo de longa data, Santiago Fontoura. Santiago está até meio rouco, porque o Bahia foi campeão ontem, comemorou com uma zorra, rapaz. O negócio tá feio aí. Dê um alô pra galera aí, Santiago. Olá, minha garganta não tá muito boa, não. Vou falar menos hoje. Hoje vou falar menos do que Bruno hoje. Olha, aqui nessa amizade a gente tem uma leve disputa para ver quem fala mais, porque os dois falam com certeza. Tá? E nesse falatório de hoje, conversaremos com vocês sobre 4 temas: CPI da Covid, plano econômico do governo Joe Biden, chacina do Jacarezinho e o fenômeno social do BBB. A gente Tá? escolheu, né, Bruno, esses 4 temas, porque são os temas que a gente considerou mais relevantes, né, da semana passada para cá, né? Como o Brasil não dá sossego a gente, daqui a pouco a gente está aqui conversando e aí acontece um atentado não sei aonde, né? Minha mãe ganha na Mega Sena, daqui a pouco acontece uma coisa dessa, e aí acaba que a gente vai ficando envelhecido, mesmo a coisa acontecendo agora, né? Mas a gente escolheu esses 4 temas, né? Os seres mais Olha, essa relevantes. semana foi tão barra pesada que, com a morte de Paulo Gustavo, com tudo que vem acontecendo na CPI, o massacre de Santa Catarina passou praticamente incólume. E decidimos não abordar esse tema, não porque ele não é importante, mas porque ainda conhecemos pouco. E queremos, nós nunca gostamos de ficar divagando sobre os assuntos. A gente gosta de ir até o fundo, ser radical no sentido original da palavra. O que é ser radical e até a origem dos problemas. Então, em outro momento mais oportuno, em que se saiba mais sobre esse massacre, abordaremos ele aqui de uma maneira legal para que a gente possa trocar ideia com vocês e por aí vai. O negócio é o seguinte: se você está gostando do canal, se está gostando do formato, do nosso bate-papo, curta, se inscreva, divulgue. Se está gostando, manda para os amigos. Agora, se não está gostando, manda para aquele vizinho chato pra cacete que você tem, que você não gosta do cara. Aí você fala, porra, vou mandar esses 2 chatos para aquele outro chato. Mas manda para alguém, tá? Tudo que é chato mesmo, chato é o seguinte. Vamos Então, começar com vamos lá. a CPI da Covid. Vamos começar com o Parece que é o assunto CPI. mais relevante hoje no país, né? Sim, Em termos de proporções inclusive pelos políticas. desdobramentos que podem ter. Né? É. Só trazendo brevemente, a CPI ela é uma comissão parlamentar de inquérito, desculpem, ela pode ser instalada pela Câmara, pelo Senado e Isso. pelas 2 casas em conjunto. Uhum. Para que ela seja instaurada, você tem que ter 1/3 dos parlamentares. Eu vou me ater à CPI da Covid, que é do Senado. Então, 27 assinaturas, temos 81 senadores. Né? Prazo determinado e objeto específico. Essa CPI já começou de uma maneira atípica, porque você tinha as assinaturas, tinha o objeto, tinha o prazo, e o presidente do Senado não instaurava a CPI. Para que ela fosse instaurada, alguns senadores tiveram que ir ao Supremo, que determinou a abertura imediata dos trabalhos. Sendo assim, por outro lado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em momento algum, a partir da decisão do Supremo, tentou atrapalhar a CPI. Ele cumpriu a decisão judicial, né? Até porque se ele não cumprisse, ele poderia se complicar. Mas o fato é, ele cumpriu, os trabalhos começaram e estão aí. Meu amigo Caso, a CPI vai acabar em pizza? Rapaz, eu espero que não. A intenção da CPI é exatamente que ela, em certa medida, encaminhe tudo para uma possibilidade de impeachment, né? Só é o fato do presidente do Senado ter se amarrado tanto para encaminhar, né? Já demonstra, em certa medida, primeiro, ter conseguido as 27 assinaturas. E aí, quando você vê o presidente do Senado se amarrando, há evidentemente já uma primeira rachadura no chamado Centrão. O que é o Centrão? São aqueles partidos que estão ali, que a gente chama de partido clientelista, né? Se for o PT que está no poder, se o PT prometer tais e tais coisas, eles estão com o PT. Se é o Bolsonaro e promete essas coisas, estão lá com o Bolsonaro. Então ele é Eles aquele são sempre que... governo. É o quê? Eles são sempre Eles governo. são sempre Eles são governo. Não sempre são governo. oposição nunca, né? Isso. E aí era um outro Uma coisa problema. que vale lembrar é Ah, que Bolsonaro ele foi membro do Centrão durante 28 anos, não sim. exatamente do Centrão, mas do que se chama de baixo clero, que são aqueles deputados,
o alto clero são os deputados que são formadores de opinião. Não, isso não tem a ver com voto, não. Mas tem a ver com a participação do cara, com a atuação, com as Relevância dos propostas que ele projetos, né? faz. Isso. E o baixo clero são aqueles deputados que têm voto, obviamente, porque eles estão lá, mas que eles não têm essa liderança intelectual e política. Não é só intelectual, não. Porque nem, é uma questão política mesmo, Sim, de ter sim, força, de exatamente. conseguir colocar os projetos em pauta, depois conseguir aprová-los. Então, Bolsonaro fez parte do Centrão, esteve muito próximo a ele durante 28 anos, suas 7 legislaturas enquanto vereador do Rio de Janeiro. Tem uma coisa que me chamou... perdoa, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Sim. Tem uma coisa que me chamou a atenção, foi o depoimento do Mandetta, Sim. Luiz Henrique Mandetta, primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, porque o Mandetta ele tem um histórico de eleger-se em cargos eletivos, ou seja, além de médico, ele é político. Tá? Santiago, que impressão você teve do mandato do Mandetta? Do depoimento do Mandetta? Ele fez política, né? Ele fez política. O que é fazer política? Ele não chegou lá estarrando, como a gente fala aqui, ele não chegou lá dando ideia, falando tudo o que tinha que falar. Não. Ele apontou o caminho das pedras para os senadores ali. Mostrou, olha, se vocês forem por esse caminho, vocês vão seguir. Porque ele é político, né? Ou seja, ele tem jogo de cintura, ele tem que saber onde ele está pisando. Agora, isso também pode nos dar a impressão de que ele, em certa medida, não ter... Porque olha como a situação é delicada. Ele é de um partido que é exatamente o mesmo partido do presidente do Senado, não é isso? Do Pacheco. Sim. Então o que acontece? E o Pacheco se amarrou para fazer para que a CPI acontecesse de fato. Precisou o STF interferir. Então repare que tem uma racha ali dentro do próprio DEM, né, que é o partido dos dois. Então assim, o Mandetta, aí é o trabalho do político é esse. As pessoas às vezes se incomodam com isso, né? Porque acham que aí o cara está enrolando, que o cara tem interesses aí, há interesses evidentes. Tem uma outra questão que é a seguinte, ele foi ministro, Exato. Então ele pode falar até um certo ponto para ele não se comprometer. Exato. E aí tem um detalhe, pode ter rabo preso aí. Não produzir provas contra ele. Sim, exatamente. O Pazuello, a gente adiantando só um pouco no assunto, o Pazuello, por exemplo, que foi ministro recentemente da Saúde, que se negou aí, dizendo que talvez estivesse com Covid. Há uma conversa nos bastidores de Brasília, daí onde você está, de que o Pazuello parece que está juntando documentos para tentar acusar o Mandetta. Porque embora o Mandetta no seu depoimento não tenha sido efusivo, né? Não tenha sido veemente num tipo de acusação, mas ele fez acusações muito sérias. Né? Ele deu o caminho das pedras de fato. Tem uma coisa que me chamou a atenção recentemente, nas minhas leituras de notícia, a questão da insistência com a cloroquina, e eu descobri um conceito chamado populismo sanitário. Populismo sanitário ou populismo médico? Deixa eu sanitário, só confirmar. Né? Acho que é sanitário. Populismo sanitário, isso. Que é o seguinte, o presidente Bolsonaro utilizou desse populismo, Trump utilizou desse populismo, o presidente da Indonésia, a mesma coisa, tá? Que é o quê? Mas isso não surgiu com a pandemia. O artigo que define populismo sanitário, ele é de 2018, se eu não estiver enganado. Inclusive, o autor do termo publica em 2020 um novo artigo correlacionando esse termo com a pandemia. Mas o termo é anterior à pandemia. E o que é isso? É você, num momento de crise sanitária, em que todo mundo fica em pânico, você promove falsas curas. Assim você divide, você politiza, e isso normalmente em cenários, por exemplo, a África do Sul. O ministro da Saúde da África do Sul, nos anos 2000, chegou a propor chá de alho para a AIDS. Chegaram a dizer lá que o HIV não causava AIDS e chegaram a propor chá de alho. Então, a cloroquina é o nosso chá de alho. Tá? Porque ela não tem eficácia nenhuma comprovada, excelente remédio para malária, mas para a Covid não tem. Inclusive, o Otto Alencar foi no mandato, no depoimento do Mandetta, que o Otto Alencar deu aquela aula de biologia básica. Rapaz, eu não lembro, porque eu assisti quase todo de Mandetta e o de Nelson Tais. Não lembro, mas eu lembro que ele deu uma aula disso, e aí eu lembro. Curioso que o Otto Alencar, quando ele chega para falar,
O que aconteceu durante o depoimento dos três, né? Do Mandetta, do Nelson Teich e do Queiroga? Os senadores do Centrão, né? Os senadores que estavam ali, o que é uma coisa absurda, porque uma CPI ela não pode ser feita por deputados, por senadores do governo, que são da situação, né? A CPI, em sua essência, quem traz a CPI à tona é sempre a minoria, nesse caso, né? É sempre a oposição. Inclusive, isso está na decisão salvo engano, foi do Barroso, sim, que mandou instaurar a CPI, que ele diz justamente isso que você está dizendo, que se o Rodrigo Pacheco demorando a começar a CPI, estava ferindo, cerceando os direitos da minoria parlamentar. Exatamente. Esse é o argumento utilizado pelo Barroso. Exatamente, porque, pô, não cabe. Agora, como o Centrão tá ali no Senado, né? Aí o que aconteceu? Aí tem duas coisas curiosas que aconteceram durante os depoimentos. Os senadores que estão cá fazendo perguntas para o depoente lá, aí os que eram do governo, né, da situação, ficavam numa situação meio constrangedora, porque o Mandetta ia falando as coisas a respeito da cloroquina, provando que aquilo não tinha comprovação nenhuma de que havia uma eficiência naquilo, e aí ficava um constrangimento, porque eles meio que tentavam atacar Mandetta, ou tentavam, inclusive, defender o Bolsonaro, mas eu vi vários deles dizendo assim, ó, não, o presidente errou nisso, mas, aí vem aquele mais, sempre aquele porém, né? Sempre aquele porém. O que já dá pra gente uma certa esperança de que a CPI pode dar alguma coisa, entendeu? Porque não dá para defender. A questão é essa. A coisa está tão calamitosa, Bruno, em relação à pandemia, essa segunda onda, a coisa de tamanha calamidade, a situação de Manaus, que é o que impulsiona essa CPI, né? Rapaz, a situação de Manaus é complicada, porque, inclusive, nenhum dos depoentes até aqui, né, o Mandetta, o Teich e o Queiroga, falaram abertamente em imunidade de rebanho. Mas já surgiu algumas declarações na imprensa e de que é possível que tenha a prova de que o governador de Manaus, que é próximo ao Pazuello e que fez a ponte com o Bolsonaro, tenha apostado na imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? É você apostar que um percentual da população vai adquirir anticorpos contra a doença e ela pare de se proliferar. Embora Bolsonaro nunca tenha se posicionado claramente em favor da imunidade de rebanho, em algumas das suas falas ele diz que a população vai pegar anticorpos e isso vai impedir que a doença se prolifere, se espalhe. Agora, você já viu a gravidade disso, do que é fazer um experimento social disso na prática? Meu Deus. Tá? Na live semanal de quinta-feira do presidente, mais uma vez, ele limitou uma pessoa com falta de ar, mas dessa vez não é piada. O Olavo de Carvalho usa uma tática que você mesmo me falou que o Marx utilizava, que é quando vai a um debate e a pessoa não vai mudar de ideia e você também não vai mudar de ideia, ele tenta desmoralizar o interlocutor. A essência do bolsonarismo é esse conflito. Exatamente. O bolsonarismo vive do conflito. Então, aquela declaração racista sobre o cabelo de um apoiador, essa imitação sobre uma pessoa faltando ar, tudo isso serve de cortina de fumaça para tentar que isso vire notícia e o que está acontecendo na CPI, que é de uma gravidade gigantesca, não venha à tona. Uma coisa me chamou a atenção, que é o seguinte: os 3 depoimentos, diferente de você, eu não consegui ver os depoimentos, mas sempre procurei ler sobre eles por conta da minha rotina de trabalho. Né? Estou dando aula, então não consegui ver ao vivo os depoimentos. Vi vídeos e procurei ler. O depoimento do Pazuello, para mim, é o ponto-chefe dessa CPI. Tá? Por quê? O Mandetta foi muito no início. O Teich, ele foi relâmpago, ficou apenas 29 dias no cargo. Mas o Teich disse uma coisa, que ele pede demissão por conta da discordância do uso da cloroquina. Então aí já pode surgir um crime de responsabilidade. Isso, eu tenho uma dúvida. Me tira essa dúvida, Bruno. Você talvez tenha se aprofundado mais nisso. O que pode se sair de uma CPI, as comprovações de uma CPI, gera automaticamente um pedido de impeachment? Você sabe como é que é esse processo exatamente? Eu fui ler a Constituição e tirei a dúvida com o meu primo, que é advogado, primo irmão,
e com alguns outros amigos advogados. Assim, não sou advogado, aliás, se eu estiver aí cometendo alguma imprecisão, por favor, fiquem à vontade nos comentários, tá? Mas o que eu li é o seguinte: conclui-se a CPI, aprova-se o relatório, primeiro na CPI, depois no plenário do Senado, e encaminha-se ao Ministério Público. A CPI não tem poder de punir ninguém, é uma instância investigativa. O Ministério Público, então, vai encaminhar as denúncias nas instâncias competentes. Por exemplo, Pazuello está sem foro privilegiado. Então, a denúncia, se ele for denunciado, se ele tiver que ser denunciado, a denúncia dele vai para a Justiça Comum. Bolsonaro, quem investiga o presidente do Ministério Público é o Procurador-Geral da República. Tá? Então, caso o Bolsonaro, o relatório da CPI diga que Bolsonaro tem que ser investigado, é o Procurador-Geral da República que vai solicitar denúncia. Só que tem uma coisa: nós sabemos que o Procurador-Geral da República é próximo ao governo. Não estou fazendo aqui nenhuma acusação. Que é o Augusto Aras, né? É o Augusto Aras. O Augusto Aras, nosso conterrâneo. Não é isso? Baiano. Isso. E ele é muito próximo ao Bolsonaro. Se ele achar, a minha dúvida era essa, que eu não achei em nenhum manual dos que eu pesquisei, mas assim, não foi uma pesquisa longa. Era, se o Augusto Aras não quiser investigar o Bolsonaro, mesmo com provas robustas, o que acontece? Nada. Mas aí sempre tem uma saída. Aliás, a realidade humana ela é complexa por isso. Você deixa de dar um passo, isso acarreta em desdobramentos lá. Exatamente. Pode ser aberto uma ação no Tribunal Penal Internacional, que inclusive já julgou vários chefes de estados. Tá? Essa atuação, essa investigação, ela pode não gerar nenhuma medida, principalmente enquanto Bolsonaro for presidente, né? Porque normalmente os chefes de Estado julgados pelo Tribunal Penal Internacional, eles são julgados depois que deixam o poder. Eu não me recordo de um julgamento do Tribunal Penal Internacional que tenha investigado um presidente com mandato em curso. Sim. Olha a gravidade dessa situação. Exatamente, exatamente. Tá? Mas ela pode até pedir a prisão de Bolsonaro. Obviamente, o país não vai extraditar. O que me parece é que a CPI ela pode não ter uma medida prática, mas ela vai, na melhor das hipóteses para o governo, ela derrete muito a popularidade do presidente. Mas aí que tá. A questão é a seguinte: no Brasil parece que um impeachment, eu concordo com isso que eu vou dizer aqui, mas eu faço algumas ressalvas. Por exemplo, no Brasil o impeachment ele consegue ser encaminhado não só por uma crise que está estabelecida institucionalmente, ou seja, uma crise que possa haver entre o presidente e os deputados e senadores, mas também uma crise econômica ou uma baixa popularidade, o que significa o povo na rua. Eu estou dizendo porque os exemplos que a gente teve no Brasil, dos 2 impeachments que aconteceram com esse cenário, ok? Só que o cenário da popularidade, ele não é suficiente se não houver, de fato, uma fratura institucional. Certo. Não é isso? Então, o que me preocupa é exatamente o seguinte fato. É que motivos há de sobra para Bolsonaro sofrer impeachment. Honestamente, não precisa estudar muito para ver que há motivos de sobra. Ele é uma liderança. Uma liderança não pode falar as coisas absurdas que ele fala. Por mais que ele possa não convencer a mim, a você, alguns amigos, pessoas próximas a nós, mas ele convence muita gente com aquela conversa da cloroquina, com a conversa de que era só uma gripezinha, e por aí vai. Então, assim, a retórica dele é uma retórica assassina, perigosíssima, né? Mas, o que é que ocorre? Por mais que haja, mas não há ainda essa fratura institucional, não há. De fato, não há. Se houvesse, Rodrigo Maia teria aceitado a 69 pedidos de impeachment na mão do atual presidente da Câmara de Deputados, do Lira. Tem uma questão que é importante aí, que é o seguinte: se por exemplo, Vargas e Juscelino passaram por processo de impeachment e foram inocentados, Juscelino eu não tenho certeza, mas Vargas com certeza, o sujeito volta mais forte. Exato. Então, seria um desastre se abre naquele momento. Porque o processo de impeachment ele é muito mais um processo político do que jurídico. As bases dele são jurídicas,
Isso. Mas a questão fundamental é uma questão política. Tanto é que é discutível, por exemplo, mais 19 governadores cometeram crime de pedalada fiscal. Pedalada fiscal é muito pouco para você tirar uma presidenta. Mas Dilma não tinha mais sustentação no Congresso. Então, Exato. por isso, ela foi puxada. Já havia uma baixa Tá? popularidade que vem desde pelo menos 2013, né? Você vê, levou 3 anos para ela Não, realmente assim, ela ainda sofrer o conseguiu fim. se reeleger aos trancos e barrancos. Em 14, né? Isso. Ela se Exatamente. reelege em 14, aos trancos e barrancos, com a diferença mínima de votos para o Aécio Neves. Mas a oposição pegou pesado. Foi. Eu não entendo de economia tanto, mas tiveram alguns equívocos na política econômica que tiveram consequências imediatas e quando a crise bate no bolso e a fome bate, a popularidade cai. E o Centrão é composto por políticos profissionais. Veja bem, quando eu falo político profissional, é ótimo que eles existam, porque a coisa pública merece ser tratada com respeito. Merece ser tratada por pessoas que se profissionalizem, que entendam daquilo. O político está sempre querendo se reeleger. Ele sai de uma eleição em outubro, novembro, já pensando o que ele tem que fazer para se reeleger na próxima. E isso faz com que eles trabalhem. Tá? As questões da política brasileira são outras, que a gente pode até abordar em outro bate-papo. Então o Centrão ele olha o seguinte: estar próximo ao governo é bom porque eu consigo ter cargos, eu consigo botar meus seguidores, os meus correligionários em posições importantes, eu consigo ter verba para mandar recursos para a minha região, que, aliás, a emenda parlamentar é ótima. O que é a emenda parlamentar? É um instrumento, o parlamentar, ele aponta no orçamento que a região dele precisa ou de máquinas agrícolas, ou de uma ponte, ou de um posto de saúde, ou da reforma de um posto de saúde. E aí o governo vai e manda a emenda para executar aquela obra. É fundamental lembrar que a emenda não passa pelo bolso do deputado. A emenda é um pedido que ele faz para a região dele. E à medida em que ele consegue levar coisas para a região dele, a sua base eleitoral se solidifica. Quando você põe um posto de saúde onde não tinha, as pessoas olham o cara que está trabalhando. Quando você põe um mamógrafo, não sei se é mamógrafo, faz mamografia, um aparelho que faz mamografia, numa cidade ou num distrito que as pessoas tinham que andar, as mulheres tinham que andar muitos quilômetros para fazer esse exame e passa a fazer do lado de casa, isso é reconhecido. E isso é ótimo, porque melhora a vida da população. Isso pode automaticamente fortalecer a popularidade do presidente, a depender da conduta desse deputado. Sim, sim. Tá? Então, qual é a conta que o Centrão faz? Os benefícios de apoiar Bolsonaro são piores que as críticas? Quando eles perceberem que apoiar Bolsonaro dificulta a reeleição, eles pulam Exatamente. fora. Exatamente. Enquanto eles notarem que apoiar Bolsonaro facilita a sua eleição por estarem próximos do governo, eles se mantêm fiéis. E o jogo da política é assim, e não é só no Brasil. Exato. Tá? Isso Sim. é mundial. Isso é mundial. Os problemas brasileiros são a corrupção, mas a gente não vai entrar nesse tema agora. Patrimonialismo, né? Então, Tem uma série de outras questões aí envolvidas. todo esse jogo político, ele é legítimo e não é feito assim só no Brasil. Só antecipando o próximo tema, quando Biden vem a público mundialmente trazer a sua proposta de plano econômico, o que é que ele está fazendo? Ele está encurralando seus opositores no Congresso. Então, esse é o jogo. Agora, Esse é o jogo. dois aspectos aí, Bruno. Você vê como a CPI assusta Bolsonaro. A CPI de fato assusta Bolsonaro. Dias antes da CPI ser instaurada, o Ministério da Saúde tira do ar do seu site informações a respeito de recomendações de uso da cloroquina para os casos leves de Covid-19. Eles tiram do ar às vésperas da instauração. Não é por acaso. Eles não tiraram porque passaram a ter bom senso. Eles tiraram porque aquilo poderia ser um elemento acusatório. Mas não muda nada, porque a pessoa printou, já foi. Né? Quando estava a pessoa printou, já foi. Mas assusta. Quando eles tiram, significa que eles estão assustados, que o governo, que o Palácio do Planalto está assustado. E o outro, quando em meio à CPI, nesses 3 primeiros depoimentos, Bolsonaro acusa a China de ter inventado o vírus, aquela velha história. E não é por acaso que ele faz isso. Cortina de fumaça, como a gente fala. Ou seja, é uma forma de as pessoas se voltarem para aquele assunto tal e esquecerem esse que está sendo colocado. Ou seja,
Assusta Eu ele tive está um professor, assustado. Ele está assustado com a eu tive CPI. um professor no mestrado, professor Emerson Serra, brilhante analista político, que diz uma coisa que, quando a burrice for demais, desconfie. Que ela não é burrice, ela é um projeto. É claro, é um projeto, tem um jogo ali, Tá? Então, assim, claro. é completamente insano o Bolsonaro atacar a China, já que a China é o principal fornecedor do IFA, Instituto Farmacológico Ativo, tá? Da Coronavac, que é a principal vacina. Né? Mas então, o que ele está fazendo? O bolsonarismo vive do conflito. Tem que ter sempre um inimigo. E eu estava lembrando, meu amigo Santiago, isso lembra muito a doutrina de segurança nacional, que tinha que ter um inimigo interno, que foi o sustentáculo ideológico da ditadura militar. Então, muito do bolsonarismo, né, o livro, o padre Joseph Combli, não sei se é exatamente essa pergunta, tem um livro sobre a doutrina de segurança nacional, em que ele traz essa questão do inimigo interno, inimigo externo. Então, o inimigo interno são os opositores, o inimigo externo é a China. E é péssimo que o inimigo externo seja a China, porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil, é quem mais nos compra. É. Você pode até dizer, eu já vi gente dizendo, mas o que a China compra da gente não tem substituto. Pode ser que não tenha hoje. Mas os chineses, do jeito que são pragmáticos, é capaz de eles, por exemplo, eles compram muita carne. É capaz de eles incentivarem a produção de gado, frango, porco na África. Eles bancam a produção através de empresários chineses e passam a Exato. comprar desses países. O baque não vai ser sentido agora, mas daqui a 1 ano, 2, quando essas coisas se estruturarem. E outra coisa, a China tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas para alimentar. Então, é muita gente, Os certo? 3 depoimentos que aconteceram essa semana, eles, na minha opinião, já surtiram algum efeito. E aí eu vou tentar resumir os 3, resumindo mesmo. O de Certo. Mandetta, ele dá o caminho das pedras. Ele mostra caminhos por onde a CPI pode buscar, investigar, de fato. E o Mandetta foi o único dos 3, o único político, o único depoimento que teve um viés político, de fato, né? Porque ele é um político. O de Nelson Teich, quando o Nelson Teich deixa claro que sai do Ministério da Saúde por não concordar com as recomendações que Bolsonaro insistia em fazer a respeito da cloroquina, isso tem um peso sim, isso tem muito peso, por mais que o depoimento do Aliás, Teich tenha sido um uma depoimento breve técnico, correção. né? Se você vê ele falando, Eu acho é que todo técnico, ele não é político. o depoimento do Taixa tem mais peso que o do Mandetta, apesar do Mandetta ter falado mais. Esse É, fato, por si só, dos 3 depoimentos até aqui, para mim o que teve mais peso contra o governo foi o do Taixa. e o do Queiroga, Continuando. o constrangimento, porque Queiroga é o atual ministro da Saúde. E aí quando Sim, Renan, e aí é o que quebra o Bolsonaro, porque quem está na relatoria, que é o relator que é o cara que vai criar o roteiro da CPI, e que no final é ele que vai escrever o texto, que vai dizer, olha, essa CPI precisa ser encaminhada para o Ministério Público, blá, blá. É Renan Calheiros. Aí Renan Calheiros botou, que é aquela raposa velha de Alagoas. Renan botou, perdão, o Queiroga na parede e perguntou se o ministro concordava com as recomendações da cloroquina. E o cara fica super constrangido. Esse constrangimento também tem peso. Você entende, Bruno? tem um amigo meu, Dimitri Salles, que num post de Facebook cunhou uma expressão que eu gosto muito, que é a terra plana dá voltas. E numa dessas voltas, aliás, teve uma coisa só para encerrar que me chamou a atenção nessa Ah, CPI, só macaco velho. O que menos de estrada tem ali é o é... Randolph, Só que é o raposa, né, vice-presidente. pai? Só raposa. Só por causa da idade, porque o Randolph é mais jovem que os outros, É. mas o Randolph já é um político experimentado, já é um político rodado, tá? E a impressão que me deu, eu comentei contigo isso logo quando começou o burburinho da CPI, que Renan seria o relator. Eu disse, Santiago, Renan vem com a faca nos dentes, porque não engoliu aquela derrota para a presidência do Senado, para o É. Davi Alcolumbre. Foi o antecessor do atual presidente. E foi logo no início do governo Bolsonaro. Então, Renan ali queria ser governista por todas as benesses que tem que ser, se viu obrigado a retirar a candidatura para não ser derrotado, que seria ainda pior, então ele se preserva um pouco. Eu falei, Renan vem com a faca nos dentes. Essa minha previsão se confirmou, porque Renan é o tipo de homem, assim como eu estou aqui em Brasília, você conhece gente que trabalha como concursado nos mais diversos órgãos da administração pública. Sim.
O pessoal que trabalha no Senado, alguns amigos de meu primo, não tive contato pessoalmente, mas falam que Renan é o seguinte: se ele te encontrar e perguntar, se eu chego lá com você, eu trabalho no Senado, um dia você vai lá me ver, ele passa, ô Renan, esse aqui é meu amigo Santiago, amigo de longa data, né? Aí, ô Santiago, tudo bem? Como é que tá a sua vida? Aí você vai dizer, não, minha mãe tá bem adoentada. Ele vai dizer, como é o nome de sua mãe? Eva. Na próxima vez que ele te encontrar, a primeira pergunta que ele vai te fazer é dizer assim, ô Santiago, sua mãe melhorou? Pronto, Como é aí que ela tá? já se afeiçoa. Né? O Renan, ele tem essa... Política é uma porra, O viu? pessoal comenta que ele, no trato pessoal, ele é um gentleman. Tá? Ele trata todo mundo, desde o faxineiro do Senado aos servidores que são técnicos, todo mundo é tratado por Renan de uma maneira assim, extremamente cordial. Né? Eu acho que a classe política nordestina tem isso, essa coisa da afetividade, você vê que o Dória não tem muito isso. O Dória é mais técnico, ele tenta seduzir por outros aspectos, por outras qualidades. Não é? Mas o Renan tem essa coisa que o Antônio Carlos Magalhães tinha e que outros grandes líderes nordestinos também tinham, de você trazer as pessoas para próximo de você. Mas vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos dessa CPI durante a semana. Talvez daqui a 2 semanas, com os acontecidos de 2 semanas, a gente volte a tocar nesse ponto, dependendo do que aconteça. Quando vai ter o depoimento do Pazuello, que é daqui a 2 semanas. Não, acho que daqui a uns 10 dias mais, né? Porque isso, você não. Isso. Inclusive, o Randolph está sugerindo condição coercitiva e um outro burburinho que surgiu aqui, que a gente não sabe se é verdade, que é um absurdo se isso se confirmar, é que o Pazuello vai depor fardado. Pois é, eu acho disso. Um absurdo, porque se ele estivesse sendo investigado por coisas que ele cometeu enquanto general do Exército, eu acho que ele deveria ir fardado, porque ali é o general Pazuello. Mas ele está sendo investigado por sua conduta enquanto ministro da Saúde, por quanto um funcionário civil. Exato. Tá? Então, eu não sei se o Exército vai embarcar nessa. O Exército já deu provas suficientes que não está afim de nenhuma aventura golpista. Eu não sei se o Exército vai permitir isso, ou caso isso ocorra, independente da permissão do Exército, qual será os desdobramentos. Tá? Eu acredito que o Pazuello esteja na ativa, porque eu não vi nenhuma notícia, pesquisei de que ele tenha ido para a reserva, porque ficou um impasse se ele iria para a reserva ou não. Eu acho que ele não foi, não. Não foi, não. Ao que me consta, está na ativa, porque nenhum documento, nenhum órgão de imprensa sério aponta a ida dele para a reserva. Tanto que o documento em que é apresentado, que ele não vai se apresentar na CPI, o documento é assinado pelo comandante dele, do Exército. O documento é o ofício do Exército. Então ele está nativo. Então está nativo. É isso. Vamos lá. Passar adiante para o Biden, então. Vamos de Biden. Comunista Biden. Está sendo mais comunista, viu? Companheiro Biden. Lula chamava Obama de companheiro Obama, não é isso? Agora é companheiro Biden. Agora é companheiro Biden. Agora já imaginou o Bolsonaro chamando de companheiro Biden? Rapaz! Rapaz, tem uma coisa nos Estados Unidos que é o Tocqueville, Alex de Tocqueville, me corrija se eu estiver enganado, você conhece muito mais do que eu. Lá no que século foi isso? É de seu tempo, não é do meu tempo, não. Qual século? Século XIX, final do século... Início do século XIX. Ele escreve um livro sobre a política americana em que diz que a razão do desenvolvimento dos Estados Unidos é as associações da sociedade civil. É como se os Estados Unidos tivessem desenvolvido a revelia do Estado, ou mesmo contra o Estado. Tocqueville admite, anos depois, que exagerou nessa tese, tá? E os liberais brasileiros, eles levam isso muito a sério, de que nos Estados Unidos eles são a nação que são por conta de que o Estado não atrapalha. Isso é conversa para boi dormir. Se um dia você comprar um boi e quiser botar ele para dormir, você conta essas histórias para ele. Tá? Lá nos Estados Unidos, o Estado não interfere na economia. Rapaz, no instante ele pega no sono, né? O boi no instante pega no sono. O boi pega no sono.
Isso é uma falácia. Os Estados Unidos se tornam independentes em 1776. Isso. Esses 24 anos do século XVIII são meio de organização interna, você não tem como pensar em diretriz econômica. Mas já no século XIX, que é o século que vai de 1801 a 1900, o governo norte-americano ele começa a induzir o crescimento do país através de duas coisas: doação de terra, construção de estrada de ferro, e tem um órgão aí que vai ser responsável por integrar o país, que são os Correios. Tá? E quando os Estados Unidos doam terra, eles doam e dizem para o que vai ser. Ou mesmo quando eles vendem terra, essa terra aqui eu vou vender para ser plantação de comida, criação de gado, aqui vai ser cidade. Então, eles vão crescendo, ocupando todo aquele território gigantesco, maior que o nosso, diga-se de passagem, baseado na compra e venda de terra. Agora, o que é que chama a atenção? O que é que Biden tem chamado a atenção do mundo? O que é que ele tem? Quais são as medidas que ele quer colocar para frente agora? Porque a gente tem que fazer uma comparação disso, talvez. A gente tem que fazer uma comparação disso com o que se tornou o plano econômico estadunidense dos anos 80 para cá. Que vai ter uma diferença, Perfeito. não é isso? Vamos lá. Tem diferença sim. O plano total ele é de 4,5 trilhões de dólares. Vou chamar a atenção de novo, não é bilhões. De Biden, esse é de Biden. Agora. Agora. Você tem ele dividido em duas partes. 1,9 trilhão para ajudar pequenas empresas e famílias empobrecidas e custear. Aí tem uma outra questão que é importante. O plano de saúde empresarial dos trabalhadores que perderam o emprego antes de março de 2021. Tá? Ou seja, antes da pandemia pipocar. Os Estados Unidos não têm SUS. Não tem um sistema de saúde público. Todos os planos de saúde lá são ligados ao emprego. Então, quando o sujeito perde o emprego, além de perder a renda, ele perde a assistência de saúde. Este plano de 2,25 trilhão, ele vai para infraestrutura. Está chamando de resgate do emprego americano. Então, ações como, por exemplo, levar a internet à população rural, também tem problema de acesso lá, e várias outras obras, restaurar estrada, várias outras obras de infraestrutura. Só que tem algumas coisas que chamam a atenção no plano do Biden. Apesar do volume, ele é um plano conjuntural. Por que conjuntural? Ele quer dar um socorro, ele quer dar um alívio nessa conjuntura de pandemia. Ele não é um plano estrutural. Por mais que você tenha tido uma mudança de imposto dos mais ricos, foi só essa. Ele não é um plano derivado de uma reforma tributária, que é algo que nós carecemos fazer, mas que é um assunto para outro momento. Tá? Então, o que é que isso pode ver? Ele quer diminuir a desigualdade, isso é fato, vai diminuir. Mas se você causa um endividamento público, os mais ricos, que são os donos dos bancos e os acionistas dos bancos, lá na frente eles voltam a ganhar mais e essa desigualdade volta a aumentar. É o que acontece aqui, em que o Brasil paga mais da metade do seu orçamento, muito mais da metade do seu orçamento, de juros de uma dívida pública que a gente não soube para onde vem nem para onde vai. Nem de onde vem, nem para onde vai. O que eu li a respeito de Biden é o temor, por parte de alguns economistas, a respeito de que, uma vez que ele vai injetar dinheiro público aí, os economistas estão temendo a questão da inflação. Mas o que os economistas favoráveis ao plano diz que a inflação é menos pior do que a paralisia que estão vivendo. Porque o crescimento econômico norte-americano ele vem se arrastando nos últimos anos. Então, o que Biden quer é fazer com que os Estados Unidos voltem a crescer. E com a produção na China, a classe média americana ela sempre foi uma classe média trabalhadora da indústria, em grande parte. Com a desindustrialização do país, eles vivem uma precarização e uma pauperização enormes. Empregos piores e com salários piores. Tá? Tanto que a classe média branca empobrecida, desde a década de 70, ela não vota mais com os democratas, porque esse discurso não mais as convence. Tá? Democrata Biden, Trump, republicano. E uma coisa que me chama a atenção em Biden é que, normalmente, nos Estados Unidos, os políticos norte-americanos eles têm um projeto de 2 mandatos. Tá? Biden tem um projeto de 3 mandatos. Aí você vai me perguntar, como assim 3?
Ele só pode ser reeleito uma vez. Muito provavelmente, pela idade, Biden não vai se candidatar à reeleição. A sua sucessora, candidata sucessora, deve ser a vice-presidente Kamala Harris. Essa muito jovem e que tem a cara do novo Estados Unidos. Biden é um homem branco, a Kamala Harris é filha de uma médica indiana, né? Então mexe com todo o sentimento dos imigrantes, o que é legítimo, tá? O que é legítimo. Então, sendo uma mulher não branca, ela vai ter todo esse apelo na sua campanha. E o que chama a atenção é que o Bernie Sanders, que é tido como mais à esquerda do Partido Republicano, muitas das coisas que Biden está fazendo é o que Bernie Sanders propõe a fazer. Do democrata, Biden, nesse caso. Democrata, perdoa. É, democrata, que só são dois lá. Do democrata. Desculpa, eu me enganei. Não, tranquilo. Voltando. O Bernie Sanders, democrata, assim como Biden, concorreu com ele para ser o candidato do partido, né? Foi derrotado por Biden, porque Biden conseguia unir mais setores partidários. E muito do programa econômico de Biden são propostas do Sanders. Né? Mas o Sanders tinha talvez mais... As propostas do Sanders mexiam mais na estrutura econômica, não? Exatamente. Como eu vinha dizendo, a proposta do Biden ela não mexe com a estrutura. Não tem nenhuma proposta de aumento do salário mínimo. Isso estava até no plano ela original. É circunstancial em função da pandemia. Isso. Não, o aumento do salário mínimo, ele pretendia dobrar o salário mínimo até 2025, se eu não estiver enganado. Sim. Hoje, nos Estados Unidos, você não tem um salário mínimo total, você tem por hora. No Brasil também o salário é calculado por hora, mas a gente tem a cultura de olhar para o total do salário e não para o valor da hora. Nos Estados Unidos, não. Quando você vai contratar alguém, você diz, eu pago você $10 a hora, seja, sei lá, para capinar esse terreno, para... Então, eles têm muito essa cultura de enxergar por hora de trabalho. Agora, sim, fale. Eu ia te perguntar um negócio depois. Lá é $7,54, pretendia chegar aos 15 em 2025, mas isso foi tirado do plano antes mesmo dele ir à votação, porque os analistas de Biden acham que ele não seria aprovado com esse aumento de salário mínimo. Então, repetindo, você não ataca a questão dos baixos salários, você não ataca a questão da ausência de um sistema de saúde. Então, apesar dos valores serem brutais, ele resolve o problema do momento. Ele não resolve o problema futuramente. O que eu queria te perguntar era, em que medida essas ações do Biden, que ele só tem 2 anos, talvez menos agora, né? Porque ele pode perder essa maioria que ele tem no Senado, né, e na Câmara, porque vai ter eleições para o Legislativo, e aí ele tem que aproveitar esse tempo que ele tem, então tem que correr para aprovar. Porque se acontece uma reviravolta e vira uma maioria republicana na Câmara, não é isso? Ele dificilmente consegue fazer essas ações andarem. Mas em que medida essas ações... Mas, Thiago, tem uma questão aí que eu acho que, assim como os políticos brasileiros, os políticos americanos são altamente racionais. Eu acho que, por mais que ele perca a maioria, ele consegue aprovar substancialmente esse plano. Porque colocar-se contra esse plano eleitoralmente é um tiro no pé. A circunstância acaba sendo um apelo, né? Sendo apelativa a circunstância. O governo dele vai mal, porque ele pode muito bem dizer, olha, eu propus, está aqui o plano. Não me deixaram fazer. Sim. Então, mas em que medida essas ações influenciam outros países? Porque não tem como, né? Os Estados Unidos acaba sendo não sei um exemplo, mas um modelo que todo mundo toma como referência. Você tem 2 questões aí. Você tem uma influência direta, porque com os Estados Unidos estando com o mercado consumidor aquecido, eles aquecem as exportações de várias partes do mundo, inclusive as nossas. Por exemplo, os norte-americanos adoram café e seus derivados. Muito do café americano vai do Brasil. Tá? Aliás, uma curiosidade histórica. Os Estados Unidos O Brasil teve 3 grandes parceiros comerciais na sua história. Inglaterra, Estados Unidos e China. Deixou de ser a Inglaterra quando o Brasil passou, o principal produto brasileiro passou a ser o café. Os ingleses, como têm o hábito arraigado de tomar chá, o café não caiu no gosto dos ingleses. E caiu no gosto dos americanos. Os americanos, é verdade. Então, nessa transição, né, tudo bem que tem questão da economia americana, mas os americanos passam a ser o principal mercado consumidor.
E depois a China, porque a gente produz muita comida, e a China tem um caminhão de gente para alimentar. Tá? Então, os Estados Unidos, estando com o mercado consumidor aquecido, eles atraem exportações do mundo inteiro. Essa é a medida mais concreta. E do ponto de vista simbólico, você tem a questão de que o Paulo Guedes ele segue o ideário neoliberal aqui. Se o plano do Biden dá certo e a economia cresce e vai adiante, você mostra que as medidas neoliberais perderam força. Então, você pode fazer com que governos de outros países... Aliás, essa pandemia demonstrou que toda saída é política. Os países que conseguiram encaminhar bem, saírem bem da pandemia, foram por decisões políticas tomadas. Então, se o plano dá certo, mostra que o Estado tem que intervir, o Estado tem que estar presente. E uma das coisas, voltando ao Covid, você vê como tudo tem ligação. Uma das coisas que os prefeitos e governadores se ressentem é que em mais de um ano de pandemia você não tem uma diretriz do governo federal para certas coisas. Então, aliás, no crescimento norte-americano, isso me chamou a atenção, fazendo essa pesquisa, você tem uma parceria do governo federal com os governos estaduais. O governo federal doava terra, direcionava, levava o trem, e o governo estadual custeava as ações de impacto estadual. O federalismo é tão levado a sério, por exemplo, quando você promove uma questão de energia elétrica numa determinada região. Então, você tira recursos do governo federal para investir naquela região. Não, isso não podia. Cada estado que resolva seu problema de infraestrutura. O governo federal vai ser o balizador. Mas isso não quer dizer ausência de estado. Quer dizer um estado que reparte os seus recursos igualmente, porém, os recursos destinados ao governo estaduais, eles têm liberdade para agir. Então, o Estado norte-americano, ele sempre foi o indutor, ele não se preocupava com questões menores, mas as grandes questões da economia e da vida norte-americana passam pelo Estado. E aí, vamos para o terceiro tema? Vamos. Jacarezinho? Cara, esse tema para mim é extremamente barra pesada, sabe? É uma porrada atrás da outra que a gente tem tomado, é um teste para a nossa saúde mental. Vamos lá. O que me chamou a atenção no primeiro momento, para além de quase virar uma naturalização essas ações da polícia dentro dos morros, né? Porque pelo menos desde a década de 90, essas ações acontecem de maneira sistemática nos morros cariocas. Então, para além disso, o que me chamou muito a atenção foi uma informação, foi a seguinte: o Jacarezinho é das poucas comunidades em que não são as milícias que dominam. É das poucas em que o traficante é que domina. Porque, além de haver a guerra entre os traficantes, né, para domínio do morro, há também essa disputa com as milícias. As milícias que são formadas por policiais ou ex-policiais, na maioria das vezes, e que, com uma desculpa de proteger aquela comunidade, suborna aquela comunidade, né? E aí usa... É um estado paralelo, né, Mi? É um estado paralelo. Rapaz, você sabe que a milícia me lembra a máfia italiana? Como você bem sabe, um dos meus programas prediletos na infância e adolescência era assistir filme de máfia com meu pai. O modus operandi da milícia, porque no Tropa de Elite 2 mostra bem isso, essa questão do crescimento da milícia. Quando os traficantes começaram a entrar em crise, porque por conta da Olimpíada de 2016, você começou a ter várias ações, não é? Então você teve uma crise econômica dos traficantes, e eles tiveram que diminuir o suborno aos policiais corruptos, lembrando que nem todo policial é corrupto, só para deixar isso bem nítido. Os policiais, então, com esse enfraquecimento, decidem tomar algumas comunidades. Eles percebem que é mais lucrativo controlar a favela inteira do que apenas receber o arrego. Exatamente. Tá? O que me chama a atenção o traficante não tinha projeto político. O traficante tem um projeto econômico muito bem delimitado. Mas você até então não tinha tido deputado
da milícia, ou deputado do tráfico. Você tem deputado da milícia, você tem vereador da milícia. Sim. Então, a forma como eles enxergam, acho que até pela visão militarizada, essa questão da logística. Só lembrando que o Pazuello caiu de paraquedas no Ministério da Saúde porque ele foi ser superintendente no mandato do Taixe. A pedido do presidente. O próprio Taixe diz que ele conversou com o Pazuello, viu que tinha experiência em logística e não se opôs e nomeou o Pazuello porque ele quis. Foi uma indicação. Eu vi. Não é? E enquanto ele esteve no Ministério, o Pazuello executou muito bem as ações de logística que ele pediu. E o Pazuello foi um interino que foi ficando. Foi ficando. Né? Mas, voltando aqui, então o modus operandi me lembra da máfia italiana. A máfia italiana agia assim. Quando tinha um problema, ligavam para Dom Corleone, aí Dom Corleone dizia, não, eu tenho um senador aqui na minha folha de pagamento, vou ligar para ele. Aí ligava para o senador. Então é muito doido isso. É muito doido. Continue, meu filho, por favor. Essa informação me chama a atenção. O fato de ser das poucas comunidades lá do Rio de Janeiro em que a milícia não comanda aquele lugar. Outra coisa que chama a atenção é o fato de que, em certa medida, a gente até conversou sobre isso essa semana, eu e você, em certa medida eu vejo como essa ação não é uma cortina de fumaça para a CPI da Covid. Que, na minha opinião, essa ação há uma aproximação com o presidente da República nessa ação da polícia. Primeiro, quem invade é a Polícia Civil. Não é o trabalho da Polícia Civil fazer isso. A Polícia Civil investiga. A Polícia Civil, nesse caso, partiu para dentro. Segundo, o presidente Bolsonaro esteve em reunião com o atual governador do Rio de Janeiro, às vésperas dessa ação. Na véspera. Exatamente na véspera. Eles passaram por cima. Por que é que eu acho que aí tem uma ação que é muito pior do que ser uma cortina de fumaça para a CPI da Covid? Eu acho que é uma ação no sentido de bater de frente com o STF e tentar de novo ganhar força o discurso do golpe, né, de uma intervenção no STF. Lembre que Fachin, ministro do STF, havia assinado uma determinação de que a polícia não poderia ter esse tipo de ação nos morros durante a pandemia. Somente em casos muito excepcionais. Aí o que é que a polícia alega? Aquele delegado que deu entrevista coletiva, falou coisas absurdas. Ele é um dos chefes da Polícia Civil, né? Repare que ele ali, em certa medida não, muito evidentemente, ele corrobora parte dos valores bolsonaristas no que diz respeito à segurança pública, que é a ideia de que tem que matar bandido. E ponto final. Como se essa fosse a solução. Mas aí a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Mas assim, o que é que eles fazem? Eles dizem, olha, nós temos aqui uma investigação feita, temos uma quantidade X de bandidos que são perigosos e já sabemos onde eles estão, precisamos ter essa ação. Aí eles encaminham um documento para o Ministério Público. Que horas o documento chega na mão do Ministério Público? 9 da manhã daquele dia. Que horas eles começam a ação? Às 6. Não é por acaso. Tem uma intenção nisso aí. Porque, analise, há na cultura brasileira um sentimento de justiçamento em relação à segurança pública. A gente não acredita nas instituições, a gente não acredita no Código Penal, não é? Então, a gente vê que não há punição, ou seja, há uma cultura da impunidade no Brasil. Aí, obviamente que isso vai aumentar ainda mais o sentimento de justiçamento. Então, quando o Bolsonaro, em certa medida, repare que o Bolsonaro não disse nada a respeito. Nada. Ele não escreveu uma nota. O governador do Rio escreveu uma nota toda comportadinha, mas não disse que aquilo foi um absurdo, não falou que tem que ser investigado, nada. Estão agindo com naturalidade em cima de ações que são absurdas, ações bárbaras. São ações bárbaras. Porque se matar bandido, irmão, resolvesse o tanto de bandido que já foi assassinado, já foi morto em conflito como esse, você tinha acabado com o tráfico de drogas. Você tem uma outra questão, né? As duas maiores apreensões de fuzis no Rio de Janeiro
são decorrentes do trabalho de inteligência. Esse é o Uma ponto. no aeroporto, uma no aeroporto do Galeão e a outra na casa do Rony Lessa, que tinha muito equipamento, acho que de paintball, para adaptá-los para arma, por exemplo, para arma de longo alcance, para arma de fogo. Né? Esse que você citou Então, é o vizinho de Bolsonaro, na Barra da isso, Tijuca. exatamente. Eu estava vendo um mecanismo usado no paintball, que ele transforma uma pistola Glock, para quem não sabe, a Glock é talvez a maior fabricante de arma de pequeno porte, e são pistolas extremamente seguras, são pistolas praticamente impossíveis de disparar acidentalmente. Elas só disparam se acionadas no gatilho. Tá? Sim. Então eles transformam uma Glock M18 ou M19 numa metralhadora. Um equipamento que você compra, vem do Paraguai Sim. facilmente. Então a gente vê que o problema de segurança pública ele é um problema de inteligência. Se tivesse inteligência, você não morreria gente. A arma não chegava no morro. Exatamente. O Brasil não fabrica fuzil. Aliás, uma coisa que vale lembrar é que o Brasil é o quinto maior produtor mundial de armas leves, principalmente com a Taurus e a Embel. Sim. Tá? Mas fuzil a gente não fabrica. Agora, A olha gente essa fabrica informação. Olha essa informação que eu vou te dar aqui. Olha essa informação. A polícia vai até Jacarezinho com 21 mandados de prisão. Quando acaba a chacina que eles fazem, e que um policial é assassinado, e eles estão usando isso até como desculpa, viu? Para dizer porque é que mataram os outros tantos. Aquelas 20 e tantas pessoas foram assassinadas. Rapaz, eu já vi É um negócio gente. inacreditável isso. Só uma coisa. Eu já vi gente que está pedindo a exumação do corpo do policial para fazer os testes de balísticas que não foram feitos. Querem É saber um de que absurdo arma atrás do outro. partiu o tiro do... Eu não estou acusando, mas você já imaginou se esse policial foi morto pela polícia para justificar essas ações? Sim, sim. Então, assim, eles disseram que foram mortos por bandido, mas você não tem nenhuma prova, você não tem nenhuma. De onde saiu esse tiro? Pois é. Olha essa informação. 21 mandados de prisão. Então era para eles chegarem Uhum. lá e prender 21 pessoas. Prenderam 3. Mataram outras 6. Perdão, mataram outras 3. Então, prenderam 3, mataram 3 que estavam dentro do mandado. Olha só. Os outros não foram encontrados, que estavam entre os 21. Percebe? Os que estavam entre os Certo. 21, os outros, tirando esses 6, 3 presos, 3 assassinados, os outros não foram encontrados. E mataram, até onde a gente sabe, 28 ou 29 pessoas ao Isso. todo. Quem vai fazer essa investigação? Porque precisa ser feita a investigação. Se passou por cima do que era o mandado, que era um mandado de prisão, não existe pena de morte no Brasil. Um mandado de prisão. A tal da. Lembra da lei que o Marreco de Curitiba, nosso querido Sérgio Moro, o herói nacional, quando ele era ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, você lembra que ele queria, no pacote anticrime dele, não tem coisa mais fascista do que aquele pacote anticrime. Não. Veja, ele colocou lá um negócio chamado excludente de ilicitude, que era o tipo de coisa que era o seguinte, era uma liberação legal para o policial matar numa situação de conflito. Essa lei não está em vigor no Brasil. Isso não passou no pacote de crime do Marreco de Curitiba. Ou seja, mas ainda assim, sabe quem vai investigar? Sabe quem vai fazer a investigação desses crimes? A própria Polícia Civil. Ora. E o Ministério Público do Rio de Janeiro. O mesmo Ministério Público que praticamente arquivou chacina equivalente a essa, que 15 pessoas foram mortas, 13 dentro de um mesmo cômodo, no Morro do Rio de Janeiro, no início do mandato de Witzel, que atualmente foi expurgado do governo do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro arquivou toda a investigação a respeito daquela ação tão absurda que acontece agora no Jacarezinho. Aí, nesse caso, olha como a gente fica na enrascada, Bruno. Se não vai ser o Ministério Público do Rio, que não é, na minha opinião não pode ser ele,
Não tem como ser eles. Teria que ser a Que eles Polícia investigação. Federal. Teria que ser a Polícia Federal. Só que aí a gente entra também numa enrascada. Em que medida a Polícia Federal está na mão, não está na mão do presidente da República? Em que medida o presidente da República tem dedo nisso? Como eu falei no começo da nossa conversa aqui. Entende? No sentido de dar uma resposta ao STF. Porque lembra o que foi o 1º de maio agora? As manifestações? Rapidinho. Tem uma coisa que me chama a atenção aí. É que até aqui o STF não se manifestou. E normalmente ele se manifesta. Né? A presidência do STF lança uma nota, normalmente protocolar, mas é normal que ele se manifeste. Está um silêncio. Então, eu acho que esse caso ele ainda vai reverberar muito por conta de todo o silêncio que está em torno dele. Ninguém tem dito nada. Por exemplo, lembra do NEM da Rocinha? Lembro. Sim. Nem é um caso emblemático da ausência do Estado brasileiro. Nem entra para o tráfico, nem era entregador da NET. Tá? Nem entra para o tráfico, porque a filha dele precisava de uma operação cara e os traficantes pagaram. E nem ele leva todo o conhecimento de logística que ele tinha como entregador da NET, da revista da NET, na época ainda tinha aquela revista de assinante, para distribuição das drogas. Tá? E nem não era um cara violento. Ele usava da violência quando tinha que usar, mas ele não era um cara sanguinário. Então reza a lenda que nem quando estava acuado pela polícia, ele mandou os próprios comparsas denunciarem que ele estava fugindo. Porque ele estava em guerra com a polícia e com um grupo rival. Então ele estava cansado daquela guerra. Ele queria ser preso para dar um tempo, para dar um respiro. Tá? Então é possível, tudo isso assim, não tem documento, nada, mas no campo das especulações, é possível que ele tenha se autodenunciado, tá? Que ele ia fugir naquele carro, por aquela saída da favela, naquele horário. Sim. Tá? E aí ele é preso e toma um refresco. Tá? Porque se o cara se entrega, ele não volta mais. Se o cara é preso, é outra história. Faz parte do jogo. Tá? Então, para mim, essa questão é que bandido bom é bandido investigado, processado, julgado, que cumpra a sua pena. Porque o Brasil tem uma coisa que me chama a atenção no Brasil, é que a gente prende muito e prende mal. As cadeias estão lotadas, mas de peixe pequeno. Desses que prendeu um, tem 50 para o lugar dele. E que matar não resolve, né, bicho? Matar não resolve. Exatamente. Porque, assim, o grande traficante, por exemplo... Além de ser contra a lei, tudo bem que está em situação de conflito, mas eu estou dizendo que há um sentimento que paira no pensamento do povo brasileiro, de uma parcela significativa, que é de achar legítimo que se mate o bandido. Como se com isso se resolvesse a questão da segurança pública. Não resolve. Está evidente. Não resolve. E tem uma questão que é a seguinte, o arbítrio, ele é muito bom quando é com os outros. Porque eu, você, ou a pessoa que é a favor de matar bandido, quando o arbítrio se instala, uma simples blitz de trânsito e uma discordância entre você e o agente de segurança pública pode terminar sua morte. Vale para tudo o arbítrio. Se instala, vale para tudo. O arbítrio não escolhe a quem ele vai atingir. Exatamente. Então, essa é a questão. Vamos deixar o ar mais leve? Vamos passar para o BBB? Bora falar de Big Brother Brasil. Olha, eu vou te confessar, Caso, que você me conhece, você sabe que eu sempre fui de esquerda, e eu fazia parte de uma esquerda um tanto pedante. Eu venho mudando muito, que renegava o BBB, tá? Que achava que era coisa de alienado. Felizmente, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais gordo, vai ficando mais feio, mas vai ficando menos burro. Acho que essa é a única vantagem de envelhecer. Se você envelhece e não está ficando menos burro, então pode morrer, camarada. A única coisa para envelhecer. Meu joelho dói, minha coluna dói, né? Então, eu achava que o BBB ele era uma mera alienação. E essa pandemia, aliás, uma coisa que eu acho muito irônica, é que num contexto de isolamento social, as pessoas têm parado para ver, talvez como nunca. Eu acho que esse BBB teve números recordes. Né? Pessoas confinadas numa casa. Olha como isso é doido. E tem uma outra questão que eu vi muita gente que pensava como eu, dizendo
que a realidade está tão dura, tá? Que aquela 1 hora e meia do BBB na TV aberta, e alguns conhecidos meus até assinaram a TV fechada para ter um acesso maior ao BBB, sim, né? Sim. Ou o canal na internet, pouco importa. Mas que aquela hora a pessoa está se distraindo, se desligando de tanta paulada que a gente... em certa medida é isso. É isso. Sem dúvida. E me chamou a atenção os números astronômicos do BBB. Continue aí. É isso. Eu nunca tive problema com o Big Brother. Nunca tive... Tendo uma formação de esquerda, esse ranço não me pegou, não. Nunca tive problema. Não assisti todos, que tem lá desde o início dos anos 2000. Eu vi o primeiro, que o Kleber Bambam ganha. Vi o que o Jean Willis ganha, assisti inteiro. Os outros eu fui vendo, porque eu morava com minha mãe. Então, manhã assistia muito, como assiste até hoje. E aí eu acabava vendo alguma coisa e conhecendo alguns personagens. Mas não tem problema, é entretenimento, é como a novela. Eu tenho dito, já falei a você algumas vezes, né? O BBB é a novela do século XXI do Brasil. Explique isso, por favor. Isso, por exemplo, você lembra que a gente conversou um dia desse aqui, aí você é um pouco incomodado com esse nível de necessidade de representatividade das pessoas aqui fora em relação ao Big Brother. É um entretenimento, é como se fossem personagens. O Big Brother do Brasil é considerado o melhor do mundo, porque eles editam de uma maneira... Hoje está vendo a menor edição, inclusive. Eu estou comparando com os outros que eu vi. Tem um aspecto. Eu vi sexta-feira a entrevista do Thiago Leifert com o Pedro Bial. Né? O primeiro apresentador entrevistando o segundo apresentador do Big Brother. Né? E o Thiago traz um dado que eu achei interessantíssimo, que quem cria esses textos de eliminação é o próprio Bial. Diz que em outros países era um troço, não, tal, fulano, vem para cá. E Bial deu toda uma cerimônia naquele momento. E Bial fala que isso não foi de primeira, não é? Foi surgindo ao longo, sei lá, do terceiro, do quarto, do quinto. Isso, exatamente. E antigamente, e eu lembro disso, e senti falta nessa edição, porque até onde eu me lembro, o BBB 18 e 19 tiveram baixos índices de audiência. Com o BBB 20 e a introdução dos famosos, eles conseguiram elevar o nível de audiência. Que aí tem a sacada de já puxar o público, né? Do pessoal dos seguidores, né? Do Instagram, por exemplo, nesse BBB, tinham vários que eram apenas pessoas famosas para uma quantidade gigantesca de pessoas, mas não eram famosas por estarem na televisão. Eu me espantei quando eu vi que a Rafa Kalimann tinha o tamanho que ela tinha. É gigante. Então, a Camila de Lucas já entrou também gigantesca. Né? Ao contrário da Juliette, que a Juliette tinha no Instagram o mesmo número de amigos que eu tenho no Facebook. 4.000 pessoas. E eu tenho esse número muito por ser professor. Teve uma época que eu estava com 600 alunos por ano. E assim, eu pegava 8º, 9º e 1º na escola que eu dava aula. E às vezes fazia amizade com os meninos do 2º e 3º ano que estavam ali conversando com os meus alunos. Aí aquela coisa deles falarem mal do Bahia, eu falar mal do Flamengo e tal. E aí esses meninos me adicionavam no Facebook. Então, eu tenho esse grande número, mas eu não tenho uma coisa que a Juliette tem nas suas redes sociais, que é isso que me impressiona, que é o engajamento nas redes. A conta de Juliette no Instagram, hoje, é a 3ª no mundo com mais engajamento. Eu sei que a do Cristiano Ronaldo é a primeira, eu não me lembro bem qual é a segunda. Ela tá no nível daquela negócio das Kim Kardashian, das irmãs Kardashian. Exatamente. Pelo que eu me lembro, é Cristiano Ronaldo e a Kim Kardashian. Tá? E a Netflix já tem uma piada, né? Que estava comemorando 24 milhões de seguidores antes que a Juliette e tal, até brincou com isso. Agora, o que eu faço, o que me chamou a atenção nesse Big Brother, que em certa medida é aquilo que o Thiago fala no programa do Bial, que é dizer que, em certa medida, é o que é um retrato um pouco da realidade brasileira. Em certa medida Não podemos também, por outro lado,
deixar de levar em consideração que tem uma mente ali pensante, que é a de Boninho, que é o diretor, que escolhe a dedo as pessoas que vai colocar ali. Então, quando teve a polêmica desse Big Brother em relação a Carol Conká, o Lucas Penteado, a Lumena, que tinha um discurso radical, né, do chamado das lutas identitárias, aquilo não é por acaso. A Carol Conká já era uma figura problemática aqui fora. A Carol Conká já brigava com um bocado de gente aqui fora. O Twitter dela era guerra. Ela ficou um tempão brigada com o Emicida, por exemplo. Então eles já sabiam que ela poderia ser uma figura que ia, no mínimo, dar algum tipo de audiência nesse sentido. Eles não escolhem a Lumena por acaso também, certamente. Eu acho que a Carol Conká, o que aconteceu com ela, sem nenhum julgamento, que aqui a gente não vai julgar ninguém, mas ela me chamou a atenção para uma coisa. Ela e Rodolfo, para mim, são opostos nessa jornada, não pelos posicionamentos dentro da casa. A Carol Conká, ela destruiu, não vou dizer que destruiu, mas ela complicou muito a carreira dela. Tá? Ela sai da casa muito menor do que ela entrou. Enquanto o Rodolfo, que apesar de ter tido um episódio sério de racismo com o João, o Rodolfo começa a cantar uma música lá dentro. Você vê a diferença do artista bem assessorado. Eles tinham feito uma música, não lançaram. Rodolfo lança a música nas suas participações e interações da casa. E quando ele sai da casa, a música está estourada. Tá? Então, isso é um artista bem assessorado. O que é que me chama a atenção? É que, diferente de uma pessoa comum, os artistas eles têm a perder. Fiuk diz, eu li, não sei se é verdade, que o Fiuk, terceiro colocado, ele fez curso para tratar sobre as pautas identitárias, para evitar comentários racistas, machistas. Sensacional isso. Mas eu acho válido. Não, eu acho engraçado ele buscar isso para ficar inteirado do assunto e tudo. Tanto que ele ficou dando aula lá, né? Teve um momento ele dar aula, que viraram até meme. Ele dando aula, falando que a gente é branco, cis, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu acho que, em certa medida, o Big Brother é um retrato, sim, da realidade. Agora, tem uma coisa rapidinho que só falar. Eu estou pensando em me inscrever para o BBB 22, para a gente bombar esse canal, tá? Seus amigos comunistas vão ficar putos com você. Mas é o seguinte, Babu inaugurou uma categoria que foi muito bem representada por Gil, que é outro fenômeno dessa edição, que é do quarto colocado que entra para a história. Com todo respeito a Camila e ao Fiuk, eu acho que daqui a 10 anos lembrarão muito mais da participação do Gil do que da Camila e do Fiuk. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eu comecei a me aproximar do BBB quando eu comecei a ver que o BBB estava trazendo mais sistemas sociais, e o Bial, na entrevista com o Thiago, cita temas como bulimia, machismo, violência contra a mulher, misoginia, homofobia, que já foram... E ele vai dizendo por programa o que foi tratado. Por edição, exatamente. Eu comecei a me aproximar do BBB quando eu vi que os meus alunos discutiam muito e vinham me perguntar o que eu achava. Tá? E aí eu comecei a assistir o BBB para poder instrumentalizar os meninos dessas discussões de temas sociais, de racismo, de machismo. Tem relevância, tá vendo? Tem relevância. Então eu noto que o BBB ele é um instrumento importante para que temas que normalmente são silenciados passem a ser pautados nacionalmente. Isso é um avanço gigantesco. A discussão em torno do episódio racista do Rodolfo, sendo muito sincero, eu não acredito que o Rodolfo seja um cara racista convicto, aquele que é racista, que acredita em supremacia branca. Né? O Rodolfo ele reproduz o racismo com o qual nós somos acostumados. Você por estudar filosofia, ter estudado letras, nas nossas andanças e leituras, nós tivemos contato com esse tema. Coisa que o Rodolfo, que tem muito mais dinheiro que a gente, talvez não tenha tido. Tá? Então, aquele episódio, eu acho uma grande coisa aquele assunto ter ganho a proporção que ele ganhou, no sentido das pessoas debaterem, discutirem, se colocarem contra ou a favor. Isso é de uma importância para a nossa sociedade, que ela não dá para medir.
dica cultural para mim é Lupin. É uma série? A série da Netflix, né? Do Bom Ladrão, baseado no livro de Arsène Lupin, de um escritor francês. Uma série muito bem construída. E eu assisti essa série a partir de uma reportagem que eu li. O Felipe Neto, que eu acho uma figura importantíssima, né? Diz que Machado de Assis é muito chato para a juventude. Aí alguém levanta a ideia de que uma das séries mais assistidas no século XIX era de um escritor até anterior a Machado de Assis, que era esse francês. E aí eu fui ver a série. E, cara, a série é sensacional. São 5 episódios só. Eu acredito, disseram que ainda esse ano vão lançar os outros 5 episódios da primeira temporada. Então lançaram a primeira parte da primeira temporada e vão lançar a segunda parte. Mas é arrebatador. Eu não tenho maturidade para ver série, porque eu quero ver tudo de vez. Tá? Por isso que eu me mantenho mais como espectador de filme. Você assiste o filme ali, resolveu, a série te dá aquela... Né? E as séries são muito bem produzidas. Então a minha série é o Lupin, com o Marçai, que eu acho um grande ator, que é daquele filme Intocáveis. É o ator negro, que é o enfermeiro, o ajudante do advogado. E o Omar Sy tem um outro filme que eu vi dele, mas eu acho... O que me levou, duas coisas. A reportagem e quando eu vi que o ator principal era o Omar Sy. Eu vou indicar um livro. Esse livro aqui, não sei se vai dar para ler aí, mas eu leio para vocês. Chama Sexo é Apenas Sexo, mas o amor é foda. É do Vitor Ais, é um cara daqui de Salvador, lançado pela editora Segundo Selo. Esse livro vai ser lançado dia 20 agora de maio. Eu terei a honra de participar da live com ele, para falar um pouco do livro. Eu, obviamente, estou falando também, eu participei do trabalho desse livro, editando com o Birandeila Capinã. Fiz essa capa junto com a ilustração de Brena Capinã. E é um livro de microcontos. São microcontos eróticos. É engraçadíssimo. É muito bom. Dia 20, estou aproveitando para fazer já o merchan. Dia 20 de maio vai ter o lançamento desse livro. Sexo, Apenas Sexo, mas o amor é foda. Do Vitor Ais. O nome é bom, né? Gostei. E digo, separa meu exemplar que eu vou querer. Pode deixar. Tá? Dia 20 de maio, nas redes sociais da editora Segundo Selo. Eu vou estar lá também participando, debatendo um pouco com o Vitor sobre esse livro. Beleza? Coloca no vídeo um link para quem se interessar. Sim. Pronto. A gente coloca lá. Beleza? Tá? Fechamos por aqui, Bruno? Fechamos por aqui. Segunda-feira que vem a gente está de volta falando sobre os assuntos mais relevantes da semana, né? Se gostou, manda para um amigo. Se não gostou, manda para o inimigo. Mas manda para alguém. Exato. Se inscrevam, curtam, compartilhem para esse vídeo ganhar rumo e a gente seguir trocando ideia. Beleza? Vamos lá. Tchau. Até semana que vem. Grande abraço. Tchau. Valeu.